Olá, meu nome é João, sou monitor do Galileu e hoje nós vamos falar sobre oxirredução, tratando sobre algumas definições, o número de oxidação, a relação do número de oxidação com a oxirredução, os agentes oxidante e redutor e o balanceamento por oxirredução. Uma reação de oxirredução é uma reação química em que você tem a ocorrência de perda e ganho de elétrons, ou seja, você tem oxidação e redução. Ela pode ocorrer como no exemplo a seguir. Aqui é possível observar o que acontece quando você coloca uma lâmina de zinco em uma solução de sulfato de cobre. Observe que a lâmina está em seu estado neutro e a solução está com uma coloração azulada. Porém, após um certo tempo, a solução perde a cor e a lâmina de zinco adquire uma espécie de crosta avermelhada. Isso ocorre porque os íons de cobre, eles adquirem para si os elétrons que estavam com o zinco, parte deles, na verdade. E o zinco que estava em seu estado neutro se torna oxidado, ele tem seus elétrons roubados, por assim dizer. Essa interação pode ser demonstrada no quadro, como você pode ver, em que você tem o zinco em estado neutro mais o CO2+, e vai virar Zn2+, mais cobre em estado neutro. Você pode observar que ocorreu apenas uma transferência de elétrons. Com base neste exemplo, nós vamos tratar agora das definições de oxidação e redução, respectivamente. A oxidação vai se caracterizar pela perda de elétrons por uma espécie química. O que isso significa? Significa que você tem um elemento que vai sofrer oxidação e, consequentemente, vai perder elétrons. Um exemplo é do Zn, que está em estado neutro, sofre oxidação, perde 2 elétrons e, consequentemente, vai ficar na forma de Zn2+, e esses 2 elétrons vão ser redistribuídos durante a reação. A redução vai se caracterizar pelo processo contrário, em que você tem o ganho de elétrons por uma espécie química. Um exemplo seria o do CO2+, que sofre redução, ganha 2 elétrons e fica em estado neutro. Duas observações são que oxidação e redução sempre vão acontecer juntas, e outra que sempre que você tem uma quantidade de elétrons perdidos por um, eles vão ser ganhos por outro. Além disso, a espécie química que sofre oxidação vai ser chamada de ânodo e a espécie química que sofre redução vai ser chamada de cátodo. Agora, nós vamos falar sobre o NOx. NOx vai ser o número que caracteriza a carga de um átomo ou de uma espécie química. Se estivermos falando de uma ligação iônica, trataremos de carga real. Se estivermos falando de uma ligação covalente, trataremos de carga aparente. A carga real dos compostos iônicos vai ser mais simples, basta você ver se o elemento doa ou recebe elétrons. Por exemplo, o Na ele vai doar 1 e o Cl vai receber 1. Então o NOx do Na vai ser mais 1 e o NOx do Cl vai ser menos 1. O MgO, o Mg vai doar 2 e o O vai receber 2. Logo, o NOx do Mg vai ser mais 2 e o NOx do O vai ser menos 2. Em compostos covalentes, o NOx vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Nesse caso, o número vai designar a carga aparente ou parcial do átomo na molécula. Isso acontece devido à natureza da ligação covalente, na qual você tem compartilhamento de elétrons e também possui interação entre elementos de alta eletronegatividade, ou seja, uma grande capacidade de atrair elétrons. Nesses casos, o NOx negativo vai ser atribuído ao elemento mais eletronegativo, ou seja, aquele que atrai elétrons com maior intensidade, e o NOx positivo vai ser atribuído ao elemento menos eletronegativo, que vai ser aquele que vai deixar seus elétrons serem atraídos na ligação covalente. Agora, vamos aos exemplos. Primeiro do HF. Nesse caso, a eletronegatividade do F é maior que a do H, ou seja, o flúor vai atrair elétrons do hidrogênio. Nesse caso, o F possui 7 elétrons na sua camada de valência e vai puxar 1 para completar o seu octeto, ficando com NOx de menos 1. O hidrogênio teve um elétron que se deixou ser atraído por outro elemento e, portanto, ficou com NOx de mais 1. H2O. A eletronegatividade do O é maior que a do H, então o oxigênio vai atrair elétrons do hidrogênio. O oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência e, portanto, vai puxar 2 elétrons do hidrogênio, um de cada. Ele vai ficar com NOx de menos 2 por isso. O H, cada um deles teve um elétron seu sendo atraído por outro elemento, então o NOx vai ficar mais 1. NH3. A eletronegatividade do N é maior que a do H, então o N vai atrair elétrons do H. O nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência e vai atrair 3 para completar seu octeto, um de cada hidrogênio, ficando com NOx de menos 3. Cada hidrogênio deixou um elétron seu ser atraído, então o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. H2CO é um caso um pouco mais complexo.
Aqui, a eletronegatividade do O é maior que a do C e a do C maior que a do H. Então, vamos começar pelo O. O oxigênio, por ter uma eletronegatividade maior que a do carbono, vai atrair 2 elétrons deste, ficando com NOx de menos 2. O carbono, por ter uma eletronegatividade maior que a dos hidrogênios, vai atrair 1 elétron de cada e, portanto, vai ficar com NOx 0. Eu vou explicar por que posteriormente. O hidrogênio, cada um deixou um elétron ser atraído e vai ficar com NOx mais 1. Voltando nas explicações, o oxigênio fica com NOx de menos 2 por ter atraído 2 elétrons. O carbono deixou 2 elétrons serem atraídos pelo oxigênio, mas atraiu outros 2 dos hidrogênios. Então, corta um com o outro, fica 2 menos 2, 0 o NOx. O hidrogênio, cada um deixou um elétron ser atraído e fica com o NOx mais 1. H2. A eletronegatividade do H é igual à eletronegatividade do H. Então, um atrai um elétron do outro, então fica zerado o NOx. Não, eles vão meio que se cortar, por assim dizer. Para que vocês possam consultar com mais tranquilidade, eu trouxe uma tabela com algumas regras mais práticas da determinação de NOx, mas que seguem os conceitos trabalhados anteriormente. Aqui você pode ver que substâncias simples sempre terão NOx zero e um íon sempre vai ter a sua carga como NOx. Agora, em metais alcalinos e prata, você vai ter mais 1 em todos os compostos. Metais alcalinos terrosos e zinco vai ter mais 2 em todos os compostos, aí tudo com exemplos. Alumínio mais 3 em todos os compostos. Flúor sempre terá menos 1 em todos os compostos. Hidrogênio ligado a metais vai ter mais 1 e ligado à família 1A e 2A vai ter menos 1. O oxigênio ele vai ter menos 2 na maioria dos compostos, porém, em peróxidos vai ser menos 1, em superóxidos vai ser menos meio. E quando estiver ligado com flúor, vai ter o NOx mais 2. Isso ocorre porque o flúor tem uma eletronegatividade maior que a do oxigênio, portanto, vai atrair elétrons do oxigênio e esse oxigênio vai ser obrigado a deixar seus elétrons serem atraídos e vai ficar com NOx mais 2. Em um composto, qualquer um que seja, a soma dos NOx sempre vai dar 0. E o íon, qualquer um que seja, a soma algébrica dos NOx sempre vai dar a carga do íon. Agora, nós vamos tratar da oxirredução e sua relação com o NOx. Nós já tínhamos visto que a oxidação é caracterizada pela perda de elétrons e que a redução é caracterizada pelo ganho de elétrons, mas não tínhamos visto ainda a relação disso com o NOx. Basicamente, a oxidação ela vai ser caracterizada pelo aumento algébrico de NOx e isso vai indicar a perda de elétrons. E a redução vai ser caracterizada pela diminuição algébrica do NOx e isso vai caracterizar o ganho de elétrons. Por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do zinco e do cobre, em que você pode ver que o Zn vai perder elétrons e vai ter seu NOx aumentado, ou seja, ele teve uma oxidação, pois seu NOx aumentou e, por consequência, perdeu elétrons. O cobre teve seu NOx diminuído, porém ganhou elétrons, o que significa que ele sofreu uma redução, portanto, teve seu NOx reduzido e ganhou elétrons. Agentes oxidante e redutor. Bom, o agente oxidante vai ser aquele que sofre redução e, portanto, causa oxidação. O agente redutor é aquele que sofre oxidação e, portanto, causa redução. No exemplo, você tem Fe2O3 mais 3CO virando 2Fe mais 3CO2. Primeiramente, você pode observar que o NOx do ferro vai ser mais 3. Como você vai observar isso? Fazendo uma simples conta. Você sabe que a soma dos NOx desse composto, o Fe2O3, tem que dar 0. Você também sabe que menos 2 é o NOx de cada um dos oxigênios. Então, agora você tem 2Fe mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, igual a 0. Ou seja, você tem 2Fe menos 6 igual a 0. Você passa o 6, vai ficar 2Fe igual a 6, e passa dividindo o 2, vai ficar Fe igual a mais 3. Esse NOx de mais 3 vai ser reduzido depois. Você observa que o ferro está em uma substância simples do outro lado da reação. Portanto, ele sofreu uma redução e se tornou agente oxidante. Do outro lado, você observa que o carbono ele também mudou seu NOx. Ele estava com NOx de mais 2. Por que o NOx de mais 2? De novo, a soma do composto vai ter que dar 0, porque não é o íon. Você tem o oxigênio, que vai ter o NOx de menos 2, mais o NOx do carbono tem que dar 0. Você passa o 2 positivo para o outro lado, vai ficar NOx do carbono igual a 2. Do outro lado, porém, se você fizer a mesma conta, você vai perceber que você tem 2 oxigênios agora e um carbono.
Você sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, então vai ficar o NOx do carbono mais 2 vezes o NOx do oxigênio igual a zero. Ou seja, o NOx do carbono menos 4 igual a zero. Você passa o 4 positivo para o outro lado, vai ficar NOx do carbono igual a mais 4. Ou seja, você teve o NOx que mudou de mais 2 para mais 4, portanto, você teve uma oxidação e o carbono se torna agente redutor. Para finalizar, nós vamos falar agora sobre balanceamento por oxirredução, que é mais simples do que parece. Nele, você vai seguir 4 passos. O primeiro é determinar o NOx de todos os elementos participantes, identificando aquele que sofre oxidação e aquele que sofre redução. O segundo passo é determinar a variação total do NOx, que nós vamos chamar de delta aqui, do elemento que sofre oxidação, e a variação total do NOx do elemento que sofre redução. Para isso, você tem que multiplicar a variação do NOx de cada elemento pela sua maior atomicidade. O que é atomicidade? É a quantidade de átomos de um determinado tipo e uma determinada molécula. Exemplo, se você tem CO2, a atomicidade do C vai ser igual a 1 porque você tem um carbono e a atomicidade do O vai ser igual a 2 porque você tem 2 oxigênios. Terceiro passo, você pega esse delta que você conseguiu do redutor e coloca ele como coeficiente do oxidante. E você pega o delta do oxidante e coloca como coeficiente do redutor. O quarto passo vai ser terminar o balanceamento normalmente, pelos métodos tradicionais que você já conhece. Agora nós vamos ver um exemplo. Na imagem, você vai ver a seguinte reação. K2CR2O7 mais H2O mais S vira KOH mais CR2O3 mais SO2. O primeiro passo vai ser identificar o NOx de cada um dos elementos para descobrir o oxidante e o redutor. Então vamos começar pelo K2CR2O7. Você sabe que o NOx do K é mais 1 e você sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Portanto, falta descobrir apenas o NOx do Cr. Então vamos substituir aqui. 2, que é a quantidade de K, vezes mais 1, que é o NOx do K, mais 2, quantidade do Cr, vezes X, que a gente ainda não sabe o valor do NOx de Cr, mais 7, que é a quantidade de oxigênio, vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, nesse caso, tudo isso vai dar igual a zero. Então, substituindo, você vai ter 2 mais 2x menos 14 igual a zero. Você faz a subtração aqui, fica 2x menos 12 igual a zero. Passa o 12 para o outro lado, fica 2x igual a 12. Portanto, você passa o 2 dividindo agora. X igual a 6. Esse é o NOx do Cr no K2CR2O7. H2O. Você sabe que o NOx do H vai ser mais 1 e do oxigênio vai ser menos 2. Tudo tranquilo aqui. O S está em uma substância simples, então o NOx vai ser zero. Agora, para o outro lado, KOH. Você sabe que o NOx do K vai ser mais 1, do H vai ser mais 1 e do O vai ser menos 2. Tudo tranquilo. Cr2O3. Aqui teremos que fazer a conta de novo. Você sabe que 2 vezes o NOx do Cr2, que agora pode ser diferente, nós vamos testar aqui, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que vai ser menos 2 de novo, isso tudo vai dar igual a zero. Substituindo, você tem 2x menos 6 igual a zero. Passa o 6 positivo para o outro lado. 2x igual a 6. Divide aqui. X igual a 3. Você percebeu que o NOx do Cr se alterou. SO2. Você vai ter que fazer a conta de novo aqui. X, que vai ser o NOx do S aqui, vezes sua quantidade, que é 1, mais 2 vezes menos 2. Ou seja, você tem 2 vezes o oxigênio, vezes o seu NOx, que é menos 2. X menos 4 igual a 0, você passa o 4, fica x igual a 4. Você percebeu que o S também teve uma alteração. No Cr, você teve uma diminuição, ou seja, você teve uma redução, e no S você teve uma oxidação, ou seja, um aumento do NOx. Agora que você sabe quem é o oxidante e quem é o redutor, que no caso vão ser o Cr e o S, respectivamente, você vai definir o delta de cada um. Primeiro, do Cr. Você pega 2, que é a maior atomicidade do Cr, você pode ver tanto na primeira parte quanto na segunda, você tem 2 ali, vezes 3, que é a variação de NOx. Você vê que ele sai do 6 e vai para o 3. Isso vai dar igual a 6. Esse vai ser o delta do Cr. Agora você pega o delta do S. 1, que é a maior atomicidade do S aqui, você vê que na primeira parte ele tem 1 e na segunda parte também tem 1, então não vai mudar. Vezes 4, que é a variação vai de 0 para 4, então o delta do S vai ser igual a 4. O terceiro passo
você pega o delta do CR e coloca no S, e você pega o delta do S e coloca no CR, aqui no coeficiente, essa parte atrás que vai indicar a quantidade da molécula, como na imagem aqui que eu coloquei esse valor. E agora no quarto passo é um processo um pouco mais simples, você simplesmente vai pegar e fazer o balanceamento comum, que no final vai dar esse valor aqui, com 4, 4, 6, 8, 4 e 6, que dá para você simplificar ainda por MMC e ficar 2, 2, 3, 4, 2, 3. Lembrando que esse balanceamento final você vai fazer ele já sabendo o coeficiente do redutor e do oxidante e vai mudar ele só se for para fins de simplificação, igual no exemplo aqui. As proporções sempre vão se manter nesse caso. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que eu estarei para responder e, enfim,